Boa noite, filmers! Estamos ao vivo, ó, o Zedinho veio aqui participar. Se vocês escutarem crianças gritando demais aqui, me desculpem, mas no meu prédio tem muita criança barulhenta, infelizmente. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos entrando na casa de vocês. Vocês sabem disso. Já vou aqui convidar o Pedro. Deixa eu ver se deu certo. Convidar. Ah, ele entrou. Tanto Olá, tempo, né? Que a gente já não pois fazia é, live, que eu já tô aqui. quanto Onde tempo? é Só que conversa por é? telefone? Eu tô aqui, onde é que convida mesmo? Já tô enferrujada. Peraí, deixa eu levantar um pouquinho o tripé, que eu acho que ainda tá meio baixo. Eu aumentei o volume aqui também. Peraí. Oi, Roger! E aí, tá calor aí? Tá, eu ia ficar no quarto com ar-condicionado, até que nem tanto que tá chovendo. Eu ia ficar ali no quarto com ar-condicionado, mas quero ficar aqui no escritório, que é onde tem seus desenhos, tudo. E também eu sou assim. Agora que eu tô acostumando com o ar-condicionado, que a gente colocou só agora aqui em casa, e aí eu fico com frio. Aí, sabe, bota casaco, tira casaco, liga, desliga, vai dar problema no meu ar-condicionado. Agora que eu tô acostumando que o Samuel colocou pra gente, mas até que hoje tá fresquinho em Goiânia, porque tá chovendo bastante. Como que tá aí? Ah, tá chovendo. Como que tá aí? Não, aqui tá sol de rachar mamona, sensação térmica de uns 45 graus, careca transpirando aqui, o ventilador comendo solto aqui do lado, mas fora isso tá tudo de boa. E água, claro, né? Porque não tem jeito. Acabei de tomar um copão. Deixa eu cumprimentar as pessoas que estão aqui, né? Antes de passar a palavra para você. Boa noite, a minha madrinha, que está sempre me dando apoio. Madrinha Ed, você deve saber dela, que eu sempre falo da minha família para você. Boa noite para meu amigo Tiago, Roger. É aqueles que gravaram o filme comigo, aquele que a gente fez de Halloween. Então você já está por Ah, dentro quem sim, são eles. Meus sim. amigos, super talentosos cosplayers, e eles também sabem muito de você, porque eu sempre falo dos desenhos, até a TV aqui. É ele, Um pessoal. espaço para mais, tá? Já Aguarde. vamos mandar emoldurar. O pessoal que faz as molduras para mim, eles são muito legais. Eles me seguem aqui, tá sempre curtindo nossas coisas também. Ó, quem chegou, o ilustre papai, tá aqui também. Então eu quero que, assim, eu tô sempre falando de você e de seus desenhos, mas como é de praxe, vai que tem alguém aqui que caiu de paraquedas, não sabe quem é o Pedro, não é possível, mas vai que tem, eu quero que você se apresente novamente, fala aí do seu trabalho, dos seus hobbies. E depois já pode partir, que você quer fazer a introdução do James Cameron, é com você. Nossa, eu escrevi muita coisa. Ele é Acabei que eu professor, né? extrapolei um Professor, pouquinho, os melhores amigos. Só ando com os melhores para aprender a ser fera igual eles. extrapolei um pouquinho, mas nada que vai alongar tanto, não. Mas para quem não me conhece, eu sou Pedro, eu sou amante do cinema, não sou cineasta, né? Ainda não, talvez um dia eu ainda caia em mais uma ciências humanas, né, que é cinema. Vamos ver mais para frente, depende dos cursos aí. Sou geógrafo, né, trabalho com monitoramento ambiental e também sou o ilustrador do Real Pedro Dias Arte. E dono do cenário do canal Mais Um. Quer dizer, é meu, né? Mas ele que fez, agora eu peguei O para mim. cenário é seu, eu só assinei. Cadê o Samuel? Aí desceu ali pro espetinho do lado. Cadê? Não voltou até agora. Acho que tá parecendo banho. Entendi. Eu arrasto ele. Eu entendi, tá calor, aí tem um espetinho, com certeza tem uma bebida bem gelada lá, mas bem a gente entende. Então, iniciar a conversa, né? Falar desse filme que mudou os estratagemas do cinema, esse filme que ninguém pode falar que ele é ruim, porque Eu não tô acreditando que você trouxe é uma calúnia falar que esse filme é ruim, né? Ele efeitos visuais de primeira, uma direção fantástica, e vão embora, vamos falar. Eu não aguento esse trocadilho pra mim antigo. Olha, Tem olha, uns reels de humor. desde a primeira vez. Oi? Andou vendo uns reels de humor que ele. Qual avatar?
o avatar do povo azul ou o avatar careca? E o cara, como assim? Não me fale avatar careca? Não respeite ele e o seu poder do ar, que não sei o que lá, eu vi uns vídeos de comédia desse jeito. Eu pensei em fazer essa brincadeira desde que você anunciou a live. Eu falei assim, já até sei como é que eu vou começar. Claro que não, né, gente? Isso aqui é lixo. Aqui, ó, tô jogando no lixo. Pronto, joguei no lixo. Polêmica. Mas Shyamalan, dele, ele só fez esses projetos tranqueira para poder fazer os projetos autorais dele. Eu gosto muito do Shyamalan. Tá perdendo um pouco Eu também gosto. Tá perdendo. Eu também gosto. Não é tema da live, mas só abrir um parênteses, ele está perdendo um pouco a mão. Mas eu gosto muito dos filmes dele. Eu não assisti tempo ainda, me falaram que perdeu um pouco a mão, mas acabou de estrear um novo dele no cinema, né? Ruim. Doido pra... Você já viu? Spoiler aqui pra mim. Agora não deu vontade de ver mais. Não, o novo filme eu não vi, não. O tempo eu achei chato. Ninguém achou ele bom até agora, né? Então, vamos ver. Tá perdendo um pouco a mão, mas eu respeito muito ele pelos primeiros, você se sentir uma fotografia de muito respeito. Então, ele pega essas tranqueiras para poder financiar os projetos dele, né? Os que ele queria fazer. Não, tá certo. Mas pode ir lá. É isso. Bom, então, na verdade, eu queria começar a falar sobre o próprio diretor, né, o James Cameron, né? É o diretor totalmente visionário, que não é cineasta, né? Ele não é formado em cinema, já introduzindo nesse quesito, né? Mas, na verdade, a história do cinema com ele começou muito cedo, né? Ele sempre foi muito ligado com os filmes, ele sempre estava assistindo os filmes e ele começou a fazer desenhos sobre esses filmes que ele assistia. Inclusive, quem faz o desenho da Rose nua no Titanic é o próprio James Cameron, para quem não sabe, é uma curiosidade. Então, ele começou, né, a fazer os esboços dos desenhos, esse tipo de coisa, até que ele assistiu um filme que mudou tudo, mudou completamente a vida dele, que foi 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Um filme que até hoje nenhum filme em questão de técnica aproximou da perfeição que aquele filme, feito nos anos 60. Abrindo um parênteses em relação a isso. Quando James Cameron viu esse filme, ele resolveu que ele queria ser um diretor de cinema. Então ele começou a trabalhar, começou a estudar sobre cinema, ele começou a procurar algumas escolas sobre a tecnologia para esse tipo de coisa. Então, ele foi buscar como que funciona uma câmera. Ele, desde novo, ele começou a pegar a câmera Super 8, que era do pai dele, começou a fazer alguns filmes caseiros, igual o Spielberg começou. Então, ele começou a adentrar no mercado, começando a ser assistente de efeitos visuais. Ele entendia muito da questão de técnica de câmera, de posição e também de maquiagem. James Cameron começou muito cedo com esse tipo de coisa, fazendo efeitos práticos nos filmes dele, aquelas maquiagens exorbitantes que ele iniciou a carreira, até que no início dos anos 80 ele conseguiu um emprego como assistente de direção. Na verdade foi a supervisão de efeitos visuais. Ele começou na assistência de direção de um filme B. Então eles deram a oportunidade para ele dirigir Piranhas 2. Né? Então, qual que é a semelhança de Piranhas 2 e o novo filme do Avatar? Eu já vou chegar lá. Então, James Cameron estudou física também, ele foi caminhoneiro durante um tempo, e a partir daí ele começou a trabalhar como assistente de direção. Ele alavancou no primeiro filme dele, que foi Piranhas 2, mas ele foi contratado pela produção, a produção introduziu ele como diretor, mas para demiti-lo rapidamente, fato que aconteceu. E James Cameron, ele viu uma oportunidade nisso, mas quando ele foi demitido, ele ficou
doente por causa disso, né? Ele teve uma febre tão violenta que num dia ele foi dormir e ele teve um sonho, um pesadelo, na verdade, de um endoesqueleto em chamas, que foi o caso do Exterminador do Futuro. Então ele conseguiu imaginar o cenário, mas ele não tinha verba para isso. Como é que você vai colocar um esqueleto de metal numa guerra distópica do futuro? Naquela época era impossível, principalmente um diretor estreante. Então, ele trouxe a imaginação dele para um filme daquela época, que foi em 1983, 1984. Aí ele imaginou um filme de viagem no tempo, mas aí ele teve um orçamento, o estúdio aprovou a ideia, e teve um orçamento de 6,4 milhões de dólares para fazer o filme. Só que os 6,4 milhões parece um valor absurdo, né, de baixo, ainda mais naquela época, mas para um filme de ação, de ficção científica, não é. É um valor muito baixo. E o James Cameron usou a criatividade dele para tentar alavancar o estúdio, alavancar os efeitos visuais do filme. Se você pegar o primeiro Exterminador do Futuro, você vai ver que são efeitos práticos. Não tem tantos efeitos igual a gente vê hoje nos filmes dele hoje em dia. Mas aí, o Exterminador do Futuro foi um sucesso estrondoso, ele faturou 78 milhões de dólares, né, contra um orçamento de 6,400 milhões, e nisso começou essa, como que se diz, essa ambição do James Cameron, porque a partir do momento do Exterminador do Futuro, tudo mudou. O próximo filme dele, Aliens, ele teve um faturamento de 18 milhões. Um orçamento de 18,5 milhões. E ele faturou quase 190 milhões na época. Então, se você pegar o terceiro filme dele, isso contando só os filmes, fora Piranha 2. Eu estou falando de Exterminador do Futuro, estou falando de Aliens, estou falando do Segredo do Abismo, que também teve um orçamento de 70 milhões e faturou muito dinheiro, até que no Exterminador do Futuro 2, ele foi o primeiro diretor que conseguiu um orçamento de 102 milhões de dólares na época. Um valor extremamente alto. Foi o primeiro diretor que conseguiu isso. E foi aquele sucesso de bilheteria. Na época, foi o segundo filme de maior bilheteria da história. No próximo filme ele fez True Lies, que foi mais ainda, foi 115 milhões. Depois teve um orçamento de Titanic, que foi 200 milhões. E também a gente conhece a história, faturou 2 bilhões de bilheteria, ainda é a terceira maior bilheteria, não é isso? Eu esqueci de anotar. Mas eu acho que o novo Avatar não ultrapassou o Titanic ainda não, mas vai ultrapassar. Eu tava olhando pelo andamento. Tá, deixa eu só, a título aqui de curiosidade, desculpa te interromper, Não, mas vamos então. Avatar 2 acabou de conquistar 4º lugar nas bilheterias mundiais, o top 10 atual. É o primeiro Avatar, que tem 2 bilhões 923 milhões 706 mil e 26 de dólares. Depois é Vingadores Ultimato, de 2019, que tem 2 bilhões 799 milhões 459 mil e 100. E sim, tudo em dólares, tá, gente? Aí Titanic tá em terceiro. A gente estava falando de Titanic. Então, tá ainda um pouquinho na frente do Avatar atual, que ainda tá contando a bilheteria. Ele tá um pouquinho à frente. Depois, em quinto lugar, tá Star Wars. Depois tá Vingadores Guerra Infinita, em sexto lugar. Em sétimo tá Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Em oitavo tá o Jurassic World, né? Do primeiro. Jurassic World, 15. Sim. Em nono tá o Rei Leão, de 2019, live action. Quem diria, ultrapassou a animação. E 10 tá os Vingadores, o primeiro, de 2012. No momento são as maiores bilheterias mundiais. Eu até anotei as bilheterias do Avatar e do novo também, anotei ela mais recente que eu peguei no site do Box Office, mas se tratando até da questão da bilheteria,
vocês conseguiram perceber que cada orçamento que eu falei, ele aumentou drasticamente, até chegar no primeiro Avatar, que foi em 2009, mas foi um filme de 10 anos de produção, né? Ele queria fazer o Avatar, eu falei isso inclusive na live do Senhor dos Anéis. Ele queria fazer Avatar logo depois de Titanic, mas a tecnologia não existia. Somente em 2002, com o lançamento de As Duas Torres, o segundo filme do Senhor dos Anéis, que isso foi possível pela captura de imagem do Andy Serkis para fazer o papel do Gollum. A partir daí, ele já tinha tecnologia e tinha orçamento para fazer o filme. Mas o orçamento do primeiro Avatar foi 237 milhões de dólares. E sendo que o segundo quase dobrou o valor. O segundo teve um orçamento de 350 milhões. Dobrou não, estou exagerando. Mas subiu consideravelmente, mais de 100 milhões de diferença do Avatar anterior. Então você vê que o James Cameron é um diretor que sabe jogar em Hollywood. É um diretor que ele pode fazer o que ele quiser. Eu acredito que não seja qualquer estúdio que vai aprovar um orçamento milionário desse, né? Porque também tem a questão, né? Você joga, só que você não tem a garantia de que o seu filme vai ter um retorno positivo. É o que está acontecendo com esse novo Avatar. Na época que ele foi anunciado, o estúdio agora pertence à Disney, né? A Fox pertence à Disney. A Disney apostou alto. O que é isso? Eu tenho ela querendo me comprar a qualquer momento. Ah, pois é, eu também. Mas Tô muito... vamos ver, talvez um dia eu faça um desenho que a Disney vai querer comprar. Pois é, não pertence à Disney. A gente pode sonhar, né? Mas, enfim. E na época eu até imaginei, eu sabia que o filme seria um sucesso, né? Não tinha dúvida nenhuma. Eu não imaginei que ele teria um sucesso tão rápido quanto o primeiro, mas só de ver pelas salas de cinema, né, eu vi que eu estava errado. Porque eu fui ver 2 vezes o filme no cinema e as 2 vezes que eu fui, a sala estava lotada. Antigamente a gente via gente sentado na escada, hoje em dia não pode mais, né? A gente tem os lugares marcados, mas eu fiquei impressionado, porque eu peguei uma sessão, a primeira vez que eu fui, eu peguei uma sessão 5 horas da tarde, e é um filme de 3 horas. Quando eu saí do cinema, eu fui com a minha mãe e tinha tanta gente esperando para ver o filme, e todas as salas estavam lotadas. A sala 3D normal, o IMAX com certeza esgotou, eu tive que comprar ingresso semanas antes. Quando entrou a pré-venda, eu comprei o ingresso. Mas você vê que o próprio James Cameron é um tremendo monopólio para fazer os filmes, ele consegue um orçamento grande e ele tem um retorno estrondoso de bilheteria. Eu fiz a somatória de todos os filmes dele antes do novo filme do Avatar. Todos os filmes faturaram 6 bilhões, 323 milhões, 760 mil, 289 dólares. Isso no mundo inteiro. E qual a fortuna dele? Você pesquisou isso também, atual, estimada, pessoal? Não, eu não pesquisei. Eu sei a do Spielberg de cabeça, mas a dele eu não sei. Deve ser. Do Spielberg é 3,6 bilhões a fortuna. Eu queria só 1 bilhão. Não, 1 bilhão nada. Eu queria uns 500 milhões, para mim, acho que já estava bom. Ele falou que, no entanto, não sei o que lá, tá no meio aqui, no meio da matéria falou assim, no entanto, o próprio Cameron não chega a ser um bilionário, ele não é. De acordo com o Celebrity Net Worth, a sua fortuna está estimada em apenas, ok. 700 milhões, mas ele não é um bilionário, tanto que ele investe nas produções dele. Mas se tratando do Cameron, eu acho que 700 milhões eu mudava muito minha vida, né? eu acho que eu mudava um pouquinho. Não, só um pouquinho. Só um troco. Se ele quisesse me dar 2 milhões, eu aceitava. Tava tranquilo.
1 milhãozinho já resolvia tanto É minha um vida. milhãozinho, nossa, Para tava ótimo. 700. Então, eu falei da bilheteria, falei do total de lucro dele, falei do sonho, agora falar do filme Avatar. Surgiu de um sonho, não é? Pode contar essa curiosidade. Ele sonhou. O Não Avatar? sabia Não dessa. sei. Surgiu de um sonho? Eu não sabia Ele, dessa. não. Ele é um cara igual eu. Eu tenho um monte de roteiro anotado, ainda não fiz os filmes. Só que a maioria surge de sonho. Aí eu vou anotando. Tem um quadro Olha ali. que interessante. Eu não sabia. Porque eu já perdi tantos que eu não anotei, que eu devia ter anotado. Mas ele foi num sonho, que ele sonhou com um pessoal azul de outro planeta e ele foi aprimorando. Ele é um cara que faz filme através de sonho. Eu me identifico. Ah, entendi. A carreira dele deslanchou depois de um sonho, quando surgiu o Exterminador do Futuro, né? Mas essa do sonho eu não sabia. Eu sabia da própria história, né? Da longa produção do primeiro filme, né? Que deu muito. Para mim, deu super certo o primeiro filme. Agora, se tratando do filme Avatar, né? Eu lembro de ter visto o filme no lançamento, né? Eu só fui ver o filme em 3D no ano passado, Não. quando teve o relançamento. O 3D do primeiro foi a coisa mais surreal da minha vida até hoje. Não, Até hoje nada superou. Experiência cinema. não, realmente. Mas até a questão do próprio 3D do Avatar, é claro que esse novo filme ele está num patamar completamente diferente do primeiro, né? Mas eu acho que o 3D ele não acrescenta na narrativa, mas ele acrescenta na experiência que você tem em relação a ver o filme. Né? A experiência, na época eu vi o primeiro Avatar em 2D, né? Eu acho que pecou muito por causa disso. E tanto que depois assim, eu vi em casa, né, com o DVD, depois veio o Blu-ray, né? Mas não tem graça ver Avatar em casa. Também é. É engraçado. Aí ano passado Eu assisti, teve o só pra relançamento. te contar, eu assisti também esses dias para trás pela Disney Plus. Realmente não deu a mesma emoção. E Não dá. Não dá. Eu não quero nem imaginar quando que esse segundo Avatar se for lançado em mídia física. Eu falo assim, eu vou assistir o filme, mas não vai ter graça nenhuma. Eu não sei. Talvez eu esteja errado, né? Mas para quem não viu o filme, veja na maior tela possível, veja num 3D, vá numa sala VIP, vá no XD, IMAX. Eu fui duas vezes. de Goiânia, Oi? deixar dicas. Não, não é publi, não, mas é porque foi foda mesmo, né? Só porque foi publi, não. Na verdade, foi publi, mas não é porque é publi. Quem for de Goiânia, vá no Cinemais, que é uma franquia, inclusive, que é mineira, igual você. Cinemas Mineira, o Cinemais. E a gente viu na sala deles que eles chamam de Magic D, que a tela pega de fora a fora, assim, a parede inteirinha. É muito surreal e ainda em 3D nessa tela. Foi incrível a experiência. Então fica a dica. Você vai na melhor sala possível. É isso que o Pedro A tá falando. melhor sala. O roteiro não seja incrível. A gente vai falar sobre isso. Eu acho o James Cameron um diretor fantástico. Mas para mim, ele mais do que bom diretor, ele é visionário. Ele É, entende que o cinema, ele tá revolucionando o cinema na parte tecnológica. Ele entende que a gente tem que ter experiência além lá na sétima arte, você tem que se sentir dentro de um filme. E ele criou câmeras, né? Eu não sei se você anotou de falar dessa parte, criou mas câmera. ele criou a câmera, que eu esqueci o nome da primeira, como que era, eu sei É, que agora é Venice Camera. Tudo em parceria com a Sony, que ele fez, porque ele filmou já em 3D. Ele filmou, uma apontava para cima, a outra apontava para frente, ele sobrepôs as imagens, porque o 3D que eles fazem atualmente é na edição. Eles pegam e fazem uma gambiarra depois que o filme já está pronto. Por isso que não fica a mesma coisa. é aquilo que eu sempre falo em relação ao 3D. Existe uma grande diferença de um filme feito em 3D
e um filme imaginado para ser em 3D. Isso. Né? O Avatar, o primeiro Avatar não foi, ele foi feito, mas a conversão de 3D foi depois que o filme estava pronto. Agora, nesse não. O 3D desse filme foi tão absurdo. E o curioso é que eu levei minha mãe para ver o Avatar comigo primeiro. Convidei ela, porque tinha muito tempo que ela não ia no cinema. Eu falei, sua mãe, mas é IMAX 3D. Talvez você fique um pouco tonta. Aí ela falou assim, não, mas eu quero ver. Beleza. E assim, o mais curioso é você ver uma pessoa que está vendo um filme 3D pela primeira vez, porque a profundidade desse novo Avatar é tão intensa que minha mãe, deu para ver minha mãe mexendo assim. Ela ficando na cadeira desse jeito, ela começou a ver, ela desviava de algumas situações, principalmente as cenas que foram filmadas dentro d'água. Então, claro que eu não entendo como que funciona a questão técnica da construção do 3D, né? Até você me explicou aí de um jeito que eu consegui entender perfeitamente, mas é um 3D fabuloso que está num patamar completamente diferente. Tranquilo, é só que uma aponta para um lugar e a outra para frente. Depois eles Depois sobrepõem as imagens. eles juntam, né? Que interessante, eu não sabia. Eu achei. Eu nem pensava, não conseguia imaginar um jeito deles conseguirem fazer um 3D desse tipo. Primeiro, porque não era a Venice Kramer, era outro nome que ela tinha. Mas agora eu tô procurando aqui no Google, não tô achando. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. O nome da câmera? Não sei agora o nome. Não tô achando. Mas pode ir falando aí. Eu conheço Panavision. Hã? Eu conheço Panavision. Não é essa. Não é essa não. E Super 8, né? Pode O continuar. Super 8 nem existe mais. Não. Tá, eu falei do 3D, né? A questão técnica também, a gente falou dos efeitos visuais. Agora falar mais sobre o próprio filme. Ah, gente, tem spoiler, tá? Tem spoiler nessa live, eu esqueci até de mencionar isso. Mas para quem assistiu o filme, ótimo, para quem não liga para spoiler, continua. Mas também tem a questão das atuações em Avatar. Eu posso só Porque depois, antes de entrar no mérito das atuações, 2 recordes quebrados por atrizes que eu gravei Reels, vocês devem ter visto, eu soltei agorinha. Então, Guilherme, obrigada. Se você não assistiu, você não quer spoiler, obrigada pela sua companhia aqui, mas pode assistir o filme primeiro, a live vai ficar gravada e depois você assiste a gente. Obrigada pela companhia, não quero estragar a sua experiência. Não, eu estou esperando o Guilherme sair. Eu vou falar. Obrigada. Obrigado, Guilherme. Depois você volta aqui, hein? Não. Guilherme esteve aqui em casa ontem. Mas eu não quero ele me xingando depois, não. Depois você fala pra Não, ele não vai xingar. Para que ele vai xingar. Assistiu o filme. Então, eu quero falar do recorde que eu gravei um Reels agora em a Zoe Saldanha. Agora que a bilheteria de Avatar 2 está só crescendo, ela se tornou a única atriz que está presente nas 4 dessas 10 que eu li para vocês, maiores bilheterias do mundo. A bicha tá foda. Ela simplesmente é a única atriz que conseguiu esse feito até o momento, de toda a história do cinema. Atriz maravilhosa em todos os sentidos. Ela é. E a outra, a Kate Winslet, que é outra maravilhosa, né? Que fez a Rose em Titanic também. Ela tá sempre que envolve água. Vamos chamar a Kate Winslet. Ela tem alguma coisa aí que ela se dá bem com filmes de água, né? Então, ela quebrou o recorde de Tom Cruise, que é campeão nessas coisas. Ele dispensa dublês. Ficou 6 minutos embaixo da água em Missão Impossível, Nação Secreta, né, do filme dele. Mas ela, sem pretensão, porque o bicho é competitivo, né, o Tom Cruise, tava lá
lá gravando lindamente as cenas, porque, para quem não sabe, realmente foi gravado embaixo d'água, tá? O James Cameron é perfeccionista, então os atores não teve nada disso de não ser gravado embaixo d'água. Foi sim, tinha que saber nadar bem. E ela ficou simplesmente imersa embaixo d'água sem respirar por 7 minutos e 14 segundos. Ela humilhou o Tom Cruise em 1 minuto e 14 segundos. Não foi só 1 minuto. Olha, eu acho que meu recorde é 1 minuto. Eu não dou conta do Samuel sabe. Eu tava lá no parque aquático, vocês viram no Reels. Tampei o nariz com medo de afogar eu na água. É Não dá mesmo? certo, não. Você não daria certo no filme do James Cameron, não? Só se fosse James Cameron me contratar, que eu ia pegar um intensivão. Só se fosse assim, sabe? Só assim. Mas, assim, as duas são maravilhosas. Eu fiquei muito feliz desse recorde delas. Fizeram história no cinema também com esses recordes. E vamos ver, do jeito que o Tom Cruise eu tô achando que ele agora vai fazer por competição 8 minutos. Deve já estar treinando lá com o personal dele. Não duvido nada. Então, Não duvido nada. Só que até agora eu tô procurando aqui o nome da câmera, então pode continuar aí. Vamos falar das atuações agora, sobre atuação mesmo, sem ser recorde. Eu tenho alguns problemas em relação às atuações dos filmes do Avatar. Com exceção com exceção da Zoe Saldanha, que eu acho que achei uma calúnia ela não ter sido indicada ao Oscar no primeiro filme como melhor atriz. Porque a atuação dela ela é fabulosa. E nesse segundo filme também eu achei que eu não ia ver tanta coisa dela, mas ela tem uma cena no filme que é maravilhosa. Não teve uma pessoa no cinema que não prendeu a respiração na grande cena dela no filme, né? Mas assim, por exemplo, os atores como Sam Worthington, um ator que deveria ter um carisma maior por ser o protagonista do filme, ele não tem no primeiro filme e isso não mudou nada no segundo. Para mim, ele está do mesmo jeito. É a mesma coisa do Stephen Lang, né, o vilão, né, tanto do primeiro quanto do segundo. Eu não acho que ele tem muito carisma como vilão, né? Isso também é uma coisa muito presente nos filmes do James Cameron. Em todos os filmes, quando você vê um personagem que é vilão, você vai ver que ele é vilão o filme inteiro. Ele já começa assim, você já começa vendo, assim, esse é o vilão. Isso aconteceu com Aliens, isso aconteceu com Titanic, isso aconteceu com O Segredo do Abismo, aconteceu com os dois Exterminador do Futuro, aconteceu com True Lies. É um tipo de característica interessante que o James Cameron faz em questão de atuação dos vilões da trama. Mas também tem outra característica sobre a atuação nos filmes do James Cameron, que as mulheres roubam a cena nos filmes. Eu não vou nem falar de Aliens aqui, porque senão a live vai mudar completamente, porque todo mundo sabe como é que eu sou apaixonado pelo filme Aliens, né? Mas tanto nesse filme novo do Avatar, você vê que a presença feminina é uma presença extremamente forte no cinema, no filme em si. E eu acho que ele não vai mudar isso. Não é uma característica que ele vai mudar nos próximos filmes, né? Eu já estava até percebendo, na primeira vez que eu fui ver o filme, como que o personagem da Kiri teve uma relevância muito grande na história, né? A Zoe Saldanha teve no primeiro filme, mas eu não acho que ela foi um ponto central nesse segundo, mas ela teve aquela cena incrível no final do filme. E tudo indica que os próximos filmes serão centrados nos filhos do Jake e da Neytiri. Que eu acho que é uma aposta bem interessante, até num podcast recente, né, que o James Cameron participou, ele falou que o próximo filme, quem vai narrar é o personagem do Loak. Né? Que eu começo a chorar. Aquele meu choro que eu fiquei foi por causa do Netflix. Débora, você não foi a única.
Eu chorei horrores nesse filme. E para mim chorar num filme é difícil. Eu não sei se eu chorei mais por causa do Neteia ou por causa da baleia lá. Eu esqueci o nome do bicho. Ah, sim. Passando Não, aqui. extremamente triste. Ela era minha melhor amiga. Ela era um ser extremamente sensível. Ela compunha canções. Compunha canções, né? Nossa. Ela compunha Mas... e eu só chorando, chorando. Ah, isso aí também tem até uma questão interessante em quase todos os filmes do James Cameron, né? O James Cameron ele cresceu numa época onde a gente tinha aquele problema dos mísseis de Cuba, a Guerra Fria estava em alta, né? Então ele certamente ele cresceu num cotidiano onde o mundo podia acabar numa guerra nuclear a todo tempo. E isso está muito presente nos filmes dele, a questão ambiental, né, a questão dos desastres nucleares, né? A gente tem o Exterminador do Futuro, a gente tem a própria questão ambiental muito forte, né, no filme O Segredo do Abismo, né, que é um grande referenciado nesse novo filme do Avatar, né? Então você vê que a questão ambiental é uma questão muito relevante nos filmes dele. Inclusive, durante os anos finais de produção do Avatar, o James Cameron veio aqui para o Brasil com a Sigourney Weaver, né, e ele foi até a Amazônia para entender como que era a dinâmica dos povos indígenas, como que era a relação deles com a natureza, uma coisa que está muito presente no filme do Avatar. É um documentário sensacional, ele está nessa edição aqui. Essa edição ela tem um documentário sobre a Amazônia. E, abrindo um parêntese, Débora, é o único spoiler que eu vou te dar sobre o que está na próxima caixa que eu vou enviar. É uma edição brasileira essa aqui é a edição americana, mas tem uma edição brasileira com o mesmo conteúdo. Então, assim, use e usufrua desse material, porque eu assisti 100% desse material na época que ele foi lançado, e aprendi muito sobre a dinâmica dos povos, sobre a questão da natureza, e é muito interessante você ver os filmes, principalmente os filmes do Avatar, depois de você ver esse documentário da vinda dele para o Brasil, com parte do elenco, parte da equipe de produção. É bem interessante. Obrigada, Fê, eu não tenho amigo. Gente, só para falar aqui para vocês também, achei o nome da câmera no meu próprio vídeo, que eu já tinha dado aqui revendo meu vídeo, porque inclusive quem não viu, tem a crítica sem spoilers, que já tem um tempo que eu e o Samuel gravamos, tá lá no YouTube do Mais Filme, tá? E a primeira câmera chama Fusion, né? Como escreve? Fusion, ele fez pro 1. Aí ele aprimorou ela e fez a Venice Camera. E agora, em parceria com a Sony, das duas vezes. E agora a Sony já aprimorou mais ainda. Tá na Venice Camera 2, que eu acredito que vão ser rodados os próximos avatares. Só que o 3, ele já foi rodado. Ele tá em fase de pós-produção. Ele gravou o 2 e o 3 ao mesmo tempo. E, falando nisso, você deve ter mais pautas aí, mas já chegou uma pauta do Marcos. Obrigada, Marcos. Ele tá perguntando assim, eu vou fazer a pergunta para você, e aí eu respondo depois de você, Pedro. Em questão de roteiro, vocês esperam que o terceiro seja melhor? Qual a sua expectativa para o terceiro? É uma pergunta polêmica, né? Porque quando foi anunciado o segundo Avatar, para mim o primeiro filme ele é perfeito do jeito que ele é. Ele não precisava de uma sequência. Olha, não sei se vocês estão ouvindo uma batucada aí, eu acho que está tendo um ensaio de escola de samba aqui na frente da minha casa. Felizmente vocês não estão ouvindo, mas isso não vai me atrapalhar, não. Estou acostumado com um certo barulhinho essa época do ano, apesar de ser um lugar bem silencioso. É que hoje foi o dia dos bloquinhos, teve trocentos bloquinhos também. Hoje tem o Boi da Manta na minha cidade, então já vi. Tá, em questão de roteiro, eu fiquei muito impressionado com o segundo Avatar, né? Mas, claro, mais pela questão técnica, mas não sei se vai ter
eu acredito que o James Cameron tem muito material que facilmente vai ser explorado, mas, na verdade, o James Cameron ele sempre me impressionou, todo filme que ele lança, né, ele supera, mas eu acho que em questão de roteiro eu prefiro o primeiro filme. Não sei. Também. Não sei, porque é aquela coisa, a gênese, a semente inicial está no primeiro filme. E é claro que talvez ele tenha feito esse segundo filme por uma questão de necessidade do próprio estúdio, né, querer lucrar bastante pela questão visual, que é absolutamente impressionante. Mas talvez ele me impressione de novo. Eu acho Eu quero. que ele já tinha nos planos já fazer mesmo uma franquia, porque ele gosta, né, de fazer franquias. Só que ele é o único diretor que, em questão de roteiro, igual você falou, eu concordo, eu acho o melhor, mas a gente até conversou isso em off, né? Em off, assim, no direct, fora de uma live, que ele é o único diretor, assim, o único não, acho que tem mais alguns, mas assim, do que eu me lembre, assim, é um dos poucos que ele consegue se superar. Os filmes sequências dele são tão bons quanto o primeiro, né? Que muita gente nunca acha sequências tão boas quanto o primeiro, mas o James Cameron... O Cameron é um patamar diferente, isso eu concordo. Ele já me impressionou. O Avatar eu tive medo, mas eu saí deslumbrado do filme. Achei incrível. Certamente é um dos melhores filmes do ano passado. Né? A questão visual absolutamente inquietante, né? A palavra é essa, inquietante, mas num viés de roteiro, talvez ele me impressione ainda mais. Vamos ver. Eu espero que sim. Né? A gente nunca quer decepção, né? Mas eu já tô assim, sem o Neteia, já ficou um buraco pra mim, sabe? E entrar numa polêmica, você ainda deve ter mais coisa pra falar, mas é porque eu lembrei antes que eu me esqueça. A Kiri, pra mim, as pessoas estão falando de teoria dela, de quem é a Kiri. Pra mim, claramente, é uma metáfora do Cristo. Tá aqui. Que ela é filha da Ewa. Pra mim, tá na cara e as pessoas ainda estão falando que isso é teoria. Claro. Eu anotei isso aqui pra falar também. Mas não né? Tá na cara que ela é filha da Ewa. Porque quando eles pediram pra salvarem a... Como que é o nome da mãe dela mesma? A doutora Augustine. Doutora Augustine. Grace. Maravilhosa Sigourney Weaver. Todo mundo sabe que eu amo essa mulher. Da personagem. Grace, o primeiro nome. Grace. Eles pediram para salvar ela, mas já tinha tido morte cerebral. Então, o que a Ewa fez? Deu a vida para ela assim novamente. E deu ainda de uma forma melhor, porque ela era muito apaixonada por Pandora, pelos navios. Ela queria ser uma Na'vi de verdade. O que ela fez? Fez ela renascer como uma Na'vi. Tá claramente, tanto que ele pegou a própria atriz, gente. Então... Não. Mas o James Cameron também tem uma história longa de trabalhar com a Sigourney Weaver. Sim, mas desculpa, todo mundo tá estragando o que vocês estão achando que é teoria, que pra mim não é teoria. Teoria é quando você tá só especulando isso. Pra mim, ele já deixou na cara. Ele não falou palavras pra gente ficar com essa pulguinha atrás da orelha, imaginando, e com certeza ele vai esclarecer isso no 3, eu acho que vai ter nesse terceiro, por isso que eu tô falando. Minhas expectativas sobre o terceiro é explorar a Kiri, falar a origem dela. E pra mim, não é teoria. Ele deixou na cara mesmo pra gente. Totalmente. O James Cameron, eu não vejo essas teorias nos filmes dele. Ele já apresenta de bandeja pra gente o que tá acontecendo. Um monte de gente tem teoria, você acredita na internet? Mas tá tendo por aí. Pra mim, não é. É clickbait a pessoa falar que é uma teoria e falar sobre isso, sabe? Que eu vi lá. Então, tô falando mesmo. E falando na Kiri, pra mim, ela é minha personagem favorita. Ela, pra mim, roubou a cena. Assim, com certeza. Também é minha personagem favorita. Nada a ver porque foi interpretado pelo Sigourney Weaver. Eu juro. mas eu acho que ela foi uma personagem assim, que roubou a cena. Ela e a Zoe Saldanha, o filme são dessas mulheres. E eu espero ver mais material no futuro. Agora, uma coisa interessante, eu também é porque eu coloquei um parêntese aqui para falar sobre os filhos. A gente já falou da Kiri, que é adotiva,
E tem os outros três. A Tuque, que é a mais nova, ela... Eu vou falar do Neteia, Débora. Eu choro ainda. Não, o Neteia eu vou falar logo depois que eu falar da Tuque, que na verdade é uma personagem que ela só foi... Como que se diz? Ela é uma cópia exata da personagem da... Gente, como é que eu esqueço o nome? Da Newt, do Aliens. Né? Tem até uma cena que é uma cópia exata do filme, é quando a Neytiri tá... o Netean já morreu... Não, ele morreu antes. Ou depois, agora não lembro. Mas tem uma cena que ela é engolida por um alçapão, né, com uma água, e ela vai atrás dela. Essa cena é idêntica ao Aliens. Na verdade, o Avatar ele tem muitas cenas que remetem a outros filmes do próprio James Cameron. Titanic, o filme está muito presente. O Segredo do Abismo também, pela questão da água e tal. Inclusive, a questão da água, parece que o James Cameron fechou, parece que ele quer falar mais sobre a água nesse filme. Eu acredito que no próximo filme, até pelo final desse novo filme, né, já falou que eles já são povos do mar, então o mar vai ser explorado de novo, e eu espero que de uma forma muito mais abrangente ainda do que esse foi explorado. E aí a gente vai falar sobre o Nateia e o Loak, né? Porque o curioso é que você assistiu o filme primeiro do que eu. Você foi numa pré-estreia, eu acredito, né? Você foi numa pré-estreia. Na estreia. Ah, não, você foi na estreia. É porque eu vi o filme tipo uns 2 dias depois. O tempo todo no filme deu para perceber que o Nateia ia morrer no final. Porque, assim, é o único que mostra o nascimento dele, é o único que mostra a conexão dele com Eywa, é o único que mostra ele criança, porque depois todos eles mostram eles já adolescentes e tal. Então, assim, isso já foi uma construção, principalmente para o primeiro acidente do Nateia no início do filme, a gente já vê que é uma transição de posto de irmão mais velho para o Loak. E o Loak ele tem um crescimento exorbitante durante o filme. Porque ele é o esquecido, é aquele irmão assim que ninguém está nem aí. Só que aí ele começa a conquistar principalmente a rivalidade dos filhos do outro clã. Ele começa a superar obstáculos que o próprio clã da água não superava. Então, depois que eu fui percebendo esses detalhes no filme, eu falei assim, o Nateia vai morrer. Ele vai morrer, e a morte dele foi uma coisa assim, mesmo eu esperando que ele fosse morrer, é o momento mais triste do filme. A iluminação que teve naquela hora, a posição de câmera daquela hora foi uma coisa assim, foi um espetáculo. Ninguém ficou de olhos secos no cinema inteiro. Todo mundo chorou, inclusive eu chorei. Chorei de soluçar. Eu tenho um vídeo para provar, né? Eu tô exposta lá. Imagina. E eu não choro, eu sou ruim para chorar. Mas é uma cena incrível, mas também uma cena extremamente triste. Mas eu fiquei ainda mais triste com a... Parece que eu sou sem coração falar isso, mas eu fiquei muito mais triste com a morte lá da baleia. Quando é... Não, mas porque, na verdade, a morte da baleia também é um tapa do James Cameron para a questão ambiental, porque a gente sabe que essas coisas acontecem. A exploração animal é muito grande, a exploração mineral, e assim, e é por uma coisa totalmente insignificante, igual eles matam o animal no filme para pegar um tubo, né, que para o envelhecimento do ser humano. Então você vê que a exploração é algo horrível,
mas para o resultado monetário é uma explosão, mas você vê o impacto, como que é grande o impacto na natureza por causa de dinheiro. É E é aquela coisa, da né? crítica, né, social, É, principalmente ambiental, em todos os filmes do Cameron, se a gente parar para analisar, ele gosta de dar um tapa na nossa cara sobre isso, né? mas esse filme, em questão de crítica social, ambiental, eu acho que ele é muito mais forte do que os demais filmes dele. Sim, mais com certeza. E assim, é algo que eu ainda espero ver nos próximos filmes, né, da franquia, porque é o tipo de coisa que faz a gente refletir. Ainda mais eu que sou geógrafo, né, eu trabalho com meio ambiente, então assim, eu vejo esse tipo de coisa, eu trabalho com mineração, eu vejo que mas aí já entra num viés um pouco diferente do que é criticado em Avatar. Porque assim, mineração é um processo horrível, mas a gente depende da mineração. Ali eles colocaram a dependência da exploração animal e mineral para parar um envelhecimento. Sim. Deu para ver que, assim, na verdade, não chega a ser uma necessidade, né? Porque a mineração para a gente é uma necessidade, mas a exploração para eles é por ganância. Então, isso eu acho muito. Eu comecei a refletir isso até durante o que eu estava falando aqui, né? Mas você vê que a exploração, você tem a exploração por ganância e a exploração pelo interesse monetário. Isso é muito visível. Bem interessante. Eu até colocar um asterisco aqui para me falar mais sobre isso depois. Grava pro seu, Oi? grava um Reels. Pois é. Teve um dia que eu fui gravar uma live e a internet caiu. Mas eu quero falar que quem tiver mais perguntas, só mandar o aqui na abinha de perguntas, na caixinha, ou pode mandar aqui mesmo que eu tô lendo. E eu quero agora falar especulações. Você deve ter mais coisas anotadas aqui, mas eu quero te perguntar. Pro Oscar 2023, que eu quero já falar para vocês que vamos ter nossa tradicional live do Oscar. O Pedro está convidadíssimo, vai estar comentando comigo e com o Samuel. Vamos fazer pelo YouTube, não vai ser por aqui, porque o YouTube dá mais opções de tempo, mais estrutura pelo StreamYard. Então, quero todos vocês no youtube.com/maisfilme, no singular. O link está aqui na bio também, vocês vão achar lá. Vou passar mais detalhes e vamos ter um bolão do Oscar que a gente vai estar sorteando ingressos para quem é de Goiânia, mas não fiquem tristes quem não é de Goiânia, que eu tô com parceria com o Cinex e a gente vai sortear. Que eu tô organizando outros prêmios também para quem é fora de Goiânia, inclusive tem um streaming aí que vocês já vão ganhar um voucher para um mês que é da Filmica. Maravilhoso também, melhor do cinema de arte. Então, em breve eu vou soltar o link do bolão. Inclusive, já quero especular aqui com o Pedro sobre Avatar especificamente dentro do Oscar. Então, eu quero que vocês fiquem ligadinhos que eu vou soltando as novidades que nós vamos ter a live. Vamos ter uma live pré-Oscar, tá? Que eu também vou falar para vocês. E vai ter no dia do Oscar mesmo. Dia 12 de março, vamos ter. Vai ter a participação também do meu amigo Thiago Arley, que tá aqui mandando festinha, porque ele também vai comentar pra gente, principalmente de atuação. Eu tô querendo que ele fale, eu tô deixando ele escolher a categoria que ele quer comentar, ainda falei pra ele, mas ele é um excelente ator, então já tá aí ver o que ele quer comentar. Ele já sabe que o convite está feito. Então vamos especular aqui. Avatar está indicado em 4 categorias. Melhor filme, a principal, simplesmente. Melhores efeitos visuais, melhor direção de arte e melhor som. Qual leva, Pedro, na sua opinião? Ou nenhum, né? Efeitos visuais é algo certo. É assim, o Oscar é do filme. Agora eu tô apostando que ele vai levar de direção de arte. O primeiro filme levou o Oscar de direção de arte
E esse também eu não estou vendo nenhum outro filme que vai superar a direção de arte feita, o design de produção feito nesse filme. É absolutamente assombroso, mas só leva isso. Aposto Não na categoria de som. melhor filme certamente não leva. Não. Mas eu tenho absoluta, assim, 99,9% de certeza que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, esse ano. eu ainda não vi o filme, mas... Depois que você assistir, você vai ver. Tem tudo que a academia gosta. Não, eu tô fazendo a maratona, né? Mas por causa do trabalho, tá uma loucura. Eu sou suspeita, eu amei. O Samuel viu primeiro que eu ia falar que tem que assistir, porque é viagem no tempo, multiverso, é minha fraqueza. É mesmo? Tem que ver. E Olha, a partir da forma como ele aborda, é um filme que também é da cultura oriental, então tem muito da cultura chinesa. sim. Você tá gostando dessa coisa do Oriente, Coreia, né? Cinema coreano, cinema chinês. Tá gostando? Então, para mim, é 99,9% de chance. Eu tô doido pra ver, mas eu vou ver em breve. Talvez essa semana ainda. Ele tá com vergonha de aparecer hoje, gente. Eu assustei. Com vergonha, porque o Samuel já me viu aqui 500 vezes. Viu? Não quer dar oi pros filmers, não. Esse pode hoje. Olha lá, fugindo. Tá com vergonha, acanhado. E ele mandou para você, o assistente aqui. Falou para eu falar os outros de direção de arte. Tá sendo concorrência para Avatar, né? Babilônia, não assisti ainda, do Damien Chazelle. Também não. Falou que se decepcionou até agora, mas eu tenho minha própria crítica, né? Tanto que meu canal é disso, eu sou crítica de cinema, então não posso opinar ainda. Não vou tirar minhas próprias conclusões. Elvis, que eu já assisti final de semana passado, acredito que arte não passa de forma alguma Avatar mesmo. Nada de Eu acho que Elvis não ganha nada. Eu tô achando também. Nada de novo no front também eu gostei. Eu não finalizei. Fantástico. Para direção de arte, apesar de tudo, eu não sei. Talvez é o que ainda bate, assim, porque ficou muito bem feito também as cenas de guerra e tal. E os Fablemans, tá maravilhoso, incrível. Vocês Qual? Os Fablemans. Sim, nossa, maravilhoso. Vi no cinema. Ri horrores. Adorei o filme. Vem cá. Mas tá difícil. Não. Eu acho que deu para ouvir ele falar, não. Aí ele falou, não ganha de Avatar. Os Fablemans tá um filme lindo. Eu recomendo todo mundo assistir. Quem gosta de cinema tem um outro nível. Quem gosta ou não gosta do Spielberg, é a história dele. Só que vai muito além de ser a história dele. É a história de um cinéfilo. Não ganha. Você não vem aqui e fica me chamando, você tá vendo? O que é? Direção de arte não ganha. Ele fazendo o bolão dele, eu não quero vir aqui falar. Aí, até meu pai, cadê você? Avatar não ganha direção de arte? Não ganha? Não, Avatar ganha. Ele falou que ganha também. Bom. Cadê o som? Tá se fazendo difícil hoje? Ei, amor. No Oscar você não escapa, hein? Você vai estar com a cara dele. No Oscar eu vou até arrumar uma gravata borboleta. Tá vendo, amor? Você também vai arranjar uma gravata chique, que nem do Pedro. A cara dele. Então, eu acredito também que o único que talvez poderia tirar de Avatar é Nada de Novo no Front. Nada de Novo no Front. Mas tá lindo, mas ele talvez é o único, por isso que eu falei que é 99,9% que tudo em todo tempo ganha, porque tem ele. Ele é o único que tá para ganhar com tudo em todo lugar ao mesmo tempo e melhor filme. Inclusive tem... Inclusive, sobre a questão do Oscar, eu sempre defendo assim, que os filmes que foram indicados a melhor filme tenham uma distribuição mais igualitária, por exemplo. Eu sempre falo isso. Um filme ganhar 3 Oscars, o outro ganhar 2, o outro ganhar 1. Eu acho muito justo, mas esse ano eu quero ver um filme entre os indicados a melhor filme, igual foi ano passado com Duna, né? Duna levou 6 estatuetas, né? Mas o filme que levar o Oscar de melhor filme, eu quero ver muita premiação. Quero atuação, eu quero atuação coadjuvante, eu quero fotografia. Eu acredito que não vai ser desse jeito, até pelo que eu estou vendo nos filmes, né? Por causa
da maratona que eu tô fazendo, mas tá dando saudade de ver um filme levar, tipo, 8 Oscars, incluindo o melhor filme. Tem anos que isso não acontece. Eles estão tentando para ninguém ficar muito triste. Então eu acredito que Fabelmans é um filme muito bom, mas não em arte. Em arte não tem nada demais. É só uma arte Não tem. Não tem, não. de anos 60 e depois 70. Isso aí. E aí não tem nada demais. Então eu acredito que se Avatar perder nessa categoria, Avatar o Caminho da Água, né? No caso, 2, só se for para nada de novo no front, mas Nada de novo no front. acredito que é dele, Então, mas não tem outro. Deixa eu ver os outros. Amor, ou já que você não quer aparecer, abre a categoria. Lá vem um assistente que não quer aparecer. Você tá virando lenda a cara dele. Parece até que não te conhece a cara dele. Que deu? Melhor efeitos visuais. É o Nada de Novo no Front de novo, mas talvez, tá ótimo, mas Batman, né? o Aquele novo lá Batman, sim. do Robert Pattinson, que ficou incrível. Pantera Negra, o Wakanda pra Sempre também é muito bom. Top Gun Maverick também tá muito bom em efeitos visuais. Nossa, na verdade, o Top Gun Maverick foi o filme que eu mais gostei ano passado. É meu filme favorito do ano passado. Claro que não vai levar. Os efeitos visuais de todos esses filmes estão excelentes, eu assisti todos. Mas assim, por exemplo, o Batman, ele usa efeitos visuais, mas não é igual ao Avatar. E a mesma coisa do Nada de Novo no Front. É a mesma coisa com o Pantera Negra. Pantera Negra também usa bastante efeitos visuais, né? Inclusive dentro da água, mas a gente sabe que quem está trabalhando muito bem dentro da água é o Avatar. Mas ali não tem jeito. Melhor som. Nada de Novo no Front, Batman, Elvis, Top Gun Maverick e Avatar de novo. Eu acho Top que Gun leva. eu acho que melhor som leva o Nada de Novo no Front, porque É eles gostam de mesmo? guerra, ou senão é o Batman. Você acha que é qual? Eu tenho uma aposta pro Oscar do Batman, né? Uma. Mas se ele ganhasse 2, eu ia ficar muito feliz. Samuel, Mas é verdade. tem um apelido seu, o Roger falou e eu achei, é mesmo. Você tá igualzinho o Mãozinha da Vandinha. Não! Novo apelido. Já que aqui no Mãozinha ganhou apelido, não quer aparecer. Vem Nossa, adorei. a mão, cadê a mão do Mãozinha? Que vergonha. Ganha melhor filme, Top Gun? Tá. A aposta dele é o Top Gun. Quem dera, quem dera. Se não tivesse outras opções, eu também queria o Maverick como melhor filme. Não vai ganhar, claro. Qual que você aposta em som? O Samuel falou que é Em som, Top Gun. Top Gun, Então, sim. vou perdendo o bolão, hein? Porque eu tô achando que é nada de novo no front ou então Batman. Eu tô do contra. E melhor filme, eu acredito que é esse. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo também não leva, infelizmente. Mas era isso sobre o Oscar. Eu queria falar das categorias. Agora você pode continuar as pautas que você tinha anotado aí. Não, na verdade, todas as pautas que eu anotei finalizaram. As considerações finais eram sobre o Oscar. Então eu já entrei na. Tem mais alguma coisa para falar sobre o Oscar? Depois fazer especulações lá também, o Pedro já sabe, vamos estar lá falando no dia, mas se tiver mais alguma coisa, porque o Oscar é um assunto que todo mundo gosta de palpitar, né? Vocês podem falar perguntas aí, estamos nos minutos finais. Não, aqui tá tudo ok, né? Agora, sobre a questão do melhor filme, eu ainda não sei, porque eu não vi todos os filmes ainda. Deixa eu Falta um pouco. falar aqui rapidinho. Quais são os indicados a melhor filme? Nada de Novo no Front, mais uma vez. Maravilhoso. De Inisherin. Maravilhoso! Incrível, incrível esse filme. Dá spoiler, mas... Não vou dar... Não, dar spoiler desse filme é pecado capital. Então, eu ainda vou providenciar. Alô, cinemas! Quem quiser me dar ingresso, tá? Tô aceitando aí os patrocínios, que eu ainda não fui ver. Elvis,
assistir. É muito legal também. Você descobre muita É, coisa da carreira dele, sabe? Que você pensa que sabia muita coisa, aí eu não sabia um monte de eu coisa. não sabia quase nada quando eu vi o filme. É. Exatamente. Gostei pra caramba. E eu acho que o ator mandou super bem, como... Ah, não, é. O filme é do ator, né? Talvez não, talvez o Brandon Fraser leve, né? Melhor. Não, não, o Brendan Fraser, ele vai levar, isso é certo. Mas eu tô falando que em questão do Ah, Elvis, quem carrega o filme nas costas é o ator. se não fosse ele, né? Não, não, aqui é a torcida Brendan Fraser. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto que é a única categoria que tá a baleia, né? Mas assim, é da baleia, Não, tem certo? mais uma, tem mais uma. Que eu olhei por cima. A atriz coadjuvante. Ah, então talvez leve também. Tá bom, Hum, Mãozinha. Mãozinha ali atacando novamente. Ai, ai. Ai, o Entre Mulheres também tá. Triângulo da Tristeza, que estreou, inclusive, essa semana, eu ainda não vi também. Quero ver. Tá o, No cinema? Esse é cinema? Ah, tá o tá. The Maverick, né? Que eu assisti também numa cabine de imprensa lá em Maravilhoso. Tar, que também tá nos cinemas, ainda não vi. Não vi ainda. Tá os Fabelmans também, lindo, maravilhoso. Obrigada, Ah, Cinex. Esse Cinex me deu um ingresso maravilhoso. Eu ainda não gravei a crítica. Vou gravar essa semana, tá? Ainda tô em tempo. Não briguem comigo, porque o Oscar ainda tá em tempo da minha crítica, tá, gente? Então, E Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é a minha aposta. E Avatar, né? O Caminho da Água, que infelizmente não levo. não lembro. Já sei. E deixa eu ver qual a outra categoria. Só em curiosidade que tá da baleia aqui. Baleia. Ah, Ah, pode jogar. maquiagem. Maquiagem, tá, não tá? Maquiagem? É. Deixa eu achar. Que é a minha aposta pro Batman, né? Minha única aposta do Batman é a questão de maquiagem. É, são 3. Você acha que o Batman leva essa? Leva, mas se a baleia levar, não vou ficar impressionado, Acho não. que Elvis leva mais que Batman. Entre a baleia, eu acho que leva a baleia também. É. Ou a baleia. Ah, Elvis podia sair de mãos da banana que eu não ia achar ruim, não. Talvez leve por causa do pinguim, né? Lembrei, ficou bem bom também. Pois é, exato. Uma maquiagem perfeita. E Pode ser. É reconhecível. isso. Em breve vou soltar o bolão para vocês fazerem suas apostas e concorrerem a prêmios que eu ainda estou fechando com nossos incríveis parceiros. E aviso vocês sobre a live pré-Oscar que vamos ter, mas a do Oscar mesmo, dia 12, estaremos juntos no YouTube. E Uhum. estaremos... Seu projeto? Seu projeto? Em breve também teremos uma imersão sobre crítica cinematográfica. Aviso vocês também, por isso que eu tô assim no 12. breve, agora vamos ter ainda. Ou antes ou depois do Oscar. Acho que eu vou deixar para depois que a gente está envolvido no Oscar, mas vai no máximo agora em março a gente vai ter. Pedro tá com a gente já. E vou contando para vocês. Mas no mais, agora concluindo sobre Avatar, O Caminho da Água, para mim é um filme que está fazendo história no cinema em todos os sentidos, tanto com o recorde das atrizes, quanto da maneira de James Cameron criar novas câmeras, simplesmente revolução no mercado das câmeras. O modo de se fazer cinema, o modo como ele está gravando embaixo da água, ele é revolucionário em todos os sentidos, para mim. Pois é. Algo que Kubrick fez na época que ele era o auge, né? A gente tem aí um novo Kubrick em questão de técnica. Sim. Né? E é o James Cameron. E é isso. E eu agradeço a companhia de todos e esse conhecimento incrível que o Pedro trouxe hoje pra gente. Ninguém tem mais perguntas? Deixa eu ver aqui na essa mesmo. Então é isso. Agradeço muito. E fiquem ligadinhos aqui nas redes, porque é muito projeto, como vocês estão vendo. Mas é muita coisa bacana que tá vindo por aí. Tudo com coisa. Quer? Tá bom. Mãozinha. Ele tá falando, eu já vou deixar. Aí agora é com você, Pedro. O Mãozinha tá falando pra você dar seus recados finais. Tá. Não, mas é agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui
mais uma vez com vocês. Para mim é sempre primordial, né? Aqui, todo mundo aqui que me segue aqui no Instagram sabe que o Mais Filme tem todo o meu respeito, tem todo o meu carinho, desde sempre, né? Desde a época que a gente nem se falava aqui, né? Então, assim, para mim é um prazer muito grande fazer parte dessa história de vocês, que eu vejo que está evoluindo, ela está disparando e eu vou ver ela estourar. Não, você, Né? você faz parte, você está com a gente, você sabe disso. Eu quero muito ver, eu quero que vocês realizem os sonhos de vocês, e tá encaminhando para isso. Então, assim, você pode ficar tranquila, Deus está no comando, né? Não vai deixar nada de ruim acontecer. E brilhem, brilhem. É isso que eu tenho para falar. E aguardem que em breve tem novos desenhos maravilhosos. Eu vou fazer um tour. Bem mesmo. Expectativa. E vocês sempre... Eles estão até ali na caixa já. Vocês sempre estão vendo as novidades também que a gente posta junto, os posts dos desenhos dele colaborativo, mas também tem uns mais antigos lá no perfil dele, por isso que eu falo, vão lá stalkear ele também, @realpedrodiasarte, com T mudo, né? Vão lá e fiquem ligados aqui, porque tá vindo muita novidade mesmo, é porque tem coisa que eu ainda tô fechando mais coisas legais para vocês, por isso que eu ainda não tô falando mais, porque eu tô estruturando para ficar muito legal para os filmers, como eles merecem, todos esses projetos que eu tô falando. E é isso. Obrigada. Um bom sábado aí, pré-carnaval para todo mundo. Agora eu libero vocês. Podem ir lá curtir os bloquinhos que tá tendo. O meu vai ser bloquinho Unidos da Netflix, com mais Unidos no HBO aqui, uns filmes que eu tô vendo. Eu vou trabalhar uma parte do carnaval, mas uma parte vai ser só descanso e maratona do Oscar. Isso aí. Minha época favorita do ano é essa. É maratona Oscar, Carnaval dos Cinéfilos. Isso aí. Grande abraço pra vocês, viu? Ô, Mãozinha, tá mandando um abraço. Mãozinha aqui, ó. O Mãozinha tá mandando um abraço pra galera. Débora, você vai salvar a live, pode colocar como colaborador que tá liberado, tá? Obrigada. Então, tá bom. Vou colocar agora. Um abraço.